compreender bem. Tu vê, né, cara? A galera da filosofia há muito tempo já se perguntava o que é essa coisa, ó. Olha, eu caminho, eu sinto alguma coisa fluindo pelo meu braço, ó. Se eu mexo o braço, ó, meu Deus, tem alguma coisa batendo no meu braço. O vento, né, quando o vento bate na minha cara, eu sinto essa coisa, mas não vejo. A galera começou a se questionar, o que é isso, cara? O que é essa coisa que está em volta da gente? Antigamente, bola de futebol, o que era? Era pegar uma bexiga de porco, né, encher, passar pano em volta e a gurizada ficava meses brincando com a bexiga de porco cheia. O filósofo olhava aquilo e apertava aquela bola, soltava ela, voltava para o lugar original, né? E ele se perguntava, que porcaria é essa que preenche essa bexiga de porco? Hoje nós temos um balão, né, para pensar nisso. Ou seja, desde muito tempo atrás o ser humano está querendo entender o que é um gás. Então ele criou uma ideia para entender o que é um gás. Essa ideia que o ser humano criou para entender o que é o gás, a gente chama de gás ideal. Gás ideal não existe. É a ideia que os físicos, matemáticos e filósofos criaram para entender o que são os gases que de fato existem. A galera chegou à seguinte conclusão depois de filosofar muito sobre o que é um gás. Umas bolinhas redondinhas. É um monte de bolinha redondinha que fica tudo separada uma da outra, se chocando de maneira perfeitamente elástica. Então tu vê, gás ideal é a ideia de gás que os cientistas criaram para entender a natureza. Então eu poderia representar assim, um monte de bolinha redondinha, e cada bolinha tem a sua velocidade apontando para um lugar diferente, quase aleatoriamente, aliás, aleatoriamente. Uma loucura. Gás ideal é uma ferramenta para entender os gases reais. O que é um gás real? É do rei? Não. Gás real é aquele que existe. Oxigênio que eu respiro, o ar atmosférico no qual estamos embebidos, o hidrogênio, nitrogênio, os gases nobres da tabela periódica, certo? Hélio, xenônio, argônio, gás carbônico, metano, pum é um gás real, uma mistura de gases, na verdade, né? Cujo cheiro vem do ácido do gás sulfídrico, H2S. O senhor de química pode falar melhor para vocês. Agora, olha só, gás real é um gás que existe. Gás ideal não existe, está na cabeça das pessoas que criaram essa ideia e vai passar para nossas cabeças, se Deus quiser. E o que é um gás perfeito? Gás perfeito é o gás real que se comporta como o ideal. É o gás que existe, é o gás real que se comporta como gás ideal. É isso que é gás real, gás perfeito. Pensa, né? Tem os gases que existem. Aí eu vou lá e penso, um gás deve ser assim. Aí eu vou lá e verifico que um gás na realidade não se comporta como um gás ideal. Que bosta esse gás não é perfeito. Aí eu vou lá e estudo um gás que se comporta como o gás que eu imaginei. Esse gás é bom, esse gás é perfeito. O senhor me fala quais são os gases perfeitos? Qualquer gás pode ser chamado de perfeito desde que ele esteja com alta temperatura e baixa pressão. Tu acredita, cara, que um dos nossos principais concorrentes, no qual eu trabalho na Florianópolis, a apostila, que é vendida para o estado todo de Santa Catarina, veio dizendo que gás perfeito é aquele gás que estava em baixa temperatura e alta pressão? Sim. 2 anos seguidos esse erro apareceu no nosso material. É assustador, os grandes também erram. Tu imagina, o cara tem doutorado em educação, vai escrever uma apostila e faz uma cagada dessa, é quase inacreditável, mas aconteceu. Eu não queria que tivesse que decorar, cara, que é alta temperatura e baixa pressão, é só tu pensar. O que acontece se eu pego um gás e começo a esfriar? Ele pode até ficar líquido ou sólido. Ou seja, se eu começo a esfriar um gás, as moléculas
Então, é só tu lembrar, se eu esfriar um gás, ele tende a ficar líquido ou até sólido, não quero. Se eu espremer um gás demais, na verdade não é gás, é vapor, né? Se eu espremer um vapor, ele pode se liquefazer. Então eu não quero entender o comportamento dos líquidos. Isso é fluidodinâmica. Eu quero entender os gases. Então eu vou deixar a pressão baixa, o gás fica bem rarefeito, e vou deixar a temperatura alta para as moléculas estarem bem agoniadas. E aí então esse gás real vai se comportar que nem o gás idealizado pelos cientistas. Se tu tem noção do que é gás ideal, gás real e gás perfeito, a gente pode conversar sobre as propriedades dos gases. São duas propriedades: expansibilidade, que é a habilidade de se expandir, e a compressibilidade, é a habilidade de ser comprimido. Então tu vê, se tu tem água e faz força para espremer a água, ela não vai mudar de volume. Se tu tem aço ou madeira e tem que espremer a madeira para ela mudar de volume, ela não vai mudar de volume. Agora o gás sim, cara. O gás, se tu espreme ele aceita reduzir de volume. Professor? Pois não. No termo rarefeito, quer dizer que um determinado gás está com as moléculas mais separadas umas das outras. Perfeito. Gás rarefeito é isso, é que as moléculas não estão muito grudadas umas nas outras. Perfeito. Ótima colocação. Muito obrigado. Tu vê, né, cara, se eu fosse escrever um livro, se eu tivesse currículo e capacidade de escrever um livro sobre física, eu diria o seguinte: o gás apresenta uma propriedade, possui volume variável. Mas como não sou porra nenhuma, os caras dizem que expansibilidade e compressibilidade, vamos dizer que é duas então. Mas se tu for pensar, né, filosoficamente, cara, expansibilidade e compressibilidade é a mesma coisa, né? Se o cara aceita aumentar de volume, é porque ele aceita reduzir de volume também. Ou seja, ele aceita mudar de volume. Mas como os livros falam em duas, vamos aceitar que são duas. Essa expansibilidade é um absurdo pelo seguinte, cara. Imagina que eu pudesse esvaziar completamente essa sala de ar. Não deixar nenhuma maldita molécula aqui, vácuo absoluto. Mesmo em 2015 nós não temos essa habilidade. Se eu botasse uma maldita molécula de gás nessa sala, só uma hora ela bate aqui naquele pontinho preto ali, uma hora ela bate ali. Ela vai dividir, daqui a pouco ela bate aqui, pum. Daqui a pouco ela bate aqui, tá vendo ali? Aqui. Ela vai bater ali naquela hora, daqui a pouco, pum, bate ali. A bicha safada, ela vai passar por todos os malditos pontos dessa sala. E se tiver um furo nessa sala, do tamanho da molécula, daqui a pouco ela acha esse furo e vaza. É impressionante, os gases são realmente expansíveis, eles ocupam todo o volume que lhe é fornecido. O aluno poderia perguntar assim: por que a atmosfera, que é um gás, não vaza no espaço então? É porque a gravidade não permite que esse gás vaze. Mas existem moléculas da atmosfera terrestre que chegam a estar até a 600 km de distância da Terra, querendo escapar da gravidade. E algumas até escapam, dependendo da energia que elas têm. Mas nada de importante. Mas então os gases são expansíveis. E quando eu digo que ele é compressível, quer dizer que eu posso espremer ele o quanto eu quiser. Ele vai sempre aceitar ser reduzido de volume. Claro que isso vai ter consequência do aumento da pressão. E uma hora ele vai estar tão comprimido que nem vai se comportar como um gás ideal, que vai atrapalhar o nosso estudo. Mas fiquem tranquilos, tá? Todo gás que tu for fazer alguma conta aqui no ensino médio, ele tem que ser perfeito. Eu te ensinei que é gás ideal, real e perfeito para questões teóricas, não é para tu calcular um de um jeito e outro do outro. A gente só trabalha com gases perfeitos no ensino médio. Gases imperfeitos só na faculdade, e olha lá. Bom, olha só. Para que eu conheça bem o gás, eu preciso conhecer as variáveis do estado de um gás. São 3 as variáveis do estado de um gás. Para eu compreender bem o gás, eu preciso saber em que pressão ele se encontra, qual o volume que ele ocupa e qual é a temperatura na qual esse gás está. Se eu conheço essas 3 grandezas, eu posso dizer que eu sei em que estado está um gás. Estado que sólido, líquido, gasoso? Não, o estado geral dele. Pressão, gente. Pressão. Vocês não viram nada de hidrostática ainda não, né? Pressão, futuramente, o Polaco ou eu vou te mostrar que é força sobre área.
como o Torricelli fez pela primeira vez, ao medir a pressão atmosférica, e depois eu falarei do experimento de Torricelli, não tem problema. Se tu quiser medir a pressão do gás em atmosferas, não tem problema nenhum. É legal medir atmosferas, né? A gente consegue comparar com a pressão que está atuando na gente agora, que é aproximadamente 1 atmosfera. Bar também é uma unidade de pressão famosa. Qualquer unidade eu aceito. Aliás, é bacana tu saber que bar é uma unidade de pressão, porque tu sabe que o barômetro mede bar. O medidor de pressão é chamado barômetro, medidor de bar. Volume, como é que a gente mede volume no nosso dia a dia? Pode ser litro, centímetro cúbico, pode ser do sistema internacional, metro cúbico. Se tu quiser usar galão, que nem os americanos usam, não tem problema. Só vou circular aqui do sistema internacional e do sistema internacional. O que eu estou te dizendo, amigo, é que quando tu for estudar um gás, tu não tem que te apegar à unidade da pressão, nem à unidade do volume. Mas, meu amigo, quando tu for mexer com a temperatura, só o Kelvin me interessa, Kelvin! Kelvin! Não admito outra. Por que eu fico chateado? Porque todo ano depois do vestibular, tem aluno meu choramingando. Professor, eu fui fazer, e aí eu fiz em Celsius, puta, eu fico revoltado. Não pode, tu não tem o direito de trabalhar com unidade Celsius nem Fahrenheit quando tu estuda gás. Eu boto o Kelvin ali, porque é que a gente usa escala absoluta, né? Na nossa região a gente usa Kelvin. Existem outras escalas absolutas, tá, gente? Qualquer escala termométrica que meça a partir do zero verdadeiro é absoluta. Uma famosa é a escala Renoir. A escala Renoir, ela também é absoluta, só que ela varia junto com a Fahrenheit. Quem gosta de pensar em Fahrenheit prefere a escala Renoir, que é absoluta, do que a Kelvin. Como aqui na nossa região a gente nem cita a Renoir, então o negócio é de pensar em Kelvin. Kelvin. Futuramente tu vai entender por que só a Kelvin funciona. Só que eu queria compreender como é que essas três coisas se relacionam quando um gás sofre uma transformação. Um gás sofre uma transformação no seu estado. Aí eu queria saber qual é a relação matemática entre pressão, volume e temperatura. Só que quando a gente vai estudar um fenômeno que tem muitas variáveis mudando, fica difícil. Por isso, agora que eu vou começar a te mostrar as transformações
momentos ela é chamada de isométrica. Mas o nome que mais aparece no vestibular é isocórica. Tu tens que saber que tudo isso é sinônimo. Esse aqui é o nome perigoso, né? Porque isovolumétrica já está te falando. Lei de Charles: quando um gás perfeito está com volume constante, a pressão na qual ele se encontra é diretamente proporcional à sua temperatura absoluta. Matematicamente, a gente pode dizer o seguinte, ó: a pressão numa situação 1 dividido pela temperatura absoluta na situação 1 vai ser igual à pressão na situação 2 dividido pela temperatura na situação 2 e na situação 3 na situação 4. Ou seja, isso é uma constante. Lei de Charles. Logo depois que a galera entendeu o comportamento dos gases para volume constante, o pessoal pensou: pô, agora a gente tem que deixar outra das três grandezas constante para entender como é que elas se comportam. Como eu acabei de deixar o volume constante, eu vou fazer um sistema mecânico para deixar a pressão constante, muito parecido com o que acontece na panela de pressão na tua casa. Vê se vocês concordam. Olha só que legal a maneira de deixar um gás com a pressão constante, custe o que custar. Pressão constante, a transformação vai se chamar isobárica. Iso igual bárica vem de bar, pressão. Isobárica, pressão constante. Para eu deixar um gás com pressão constante, eu posso pegar um cilindro, instalar nesse cilindro um êmbolo móvel tipo da seringa, aquele êmbolo emborrachado da seringa, e aí eu boto aqui em cima do êmbolo um pezinho. Quando eu deixar aquele gás aprisionado ali dentro, se eu esfriar ele, as moléculas vão bater com menos força no êmbolo. Aí o êmbolo desce, mantendo a pressão constante. Se eu aquecer esse gás, as moléculas ficam mais agitadas. Bate com mais força no êmbolo, o êmbolo sobe, mantendo a pressão constante. Afinal, pressão é força sobre área. A força atuando no êmbolo é o próprio peso do êmbolo e dessa massinha aqui. E a área do êmbolo é constante. Eu fabriquei o êmbolo, ele é redondinho. Então, é como... Já perceberam a tampinha da panela de pressão? Né? Ela levanta e começa a soltar o excesso de vapor para manter a pressão da panela numa situação segura. Se entope aquela válvulazinha, começa a aumentar a pressão, a panela pode estourar na cara do cozinheiro e matar o cozinheiro, como já aconteceu muitas vezes. Certo? Não estou te falando que a panela de pressão não vai matar as pessoas na tua casa. É muito, muito raro isso acontecer. Precisa ter uma série de fatores, né, ruins acontecendo. Eu posso saber o volume e posso medir a temperatura. Dobra a temperatura, dobra o volume, triplica a temperatura, triplica o volume. Lei de Charles e Gay-Lussac. Quando um gás perfeito está com pressão constante, o seu volume é diretamente proporcional à temperatura. Vai ficar V sobre T igual a V sobre T. Mas a gente continua na próxima. Muito obrigado pela paciência e pela atenção. Não usem drogas, usem preservativo. E até a próxima, galerinha. Valeu! Professor. Pessoal, vamos